E a penúltima dessa conferência é conselhos que eu venderia. Eu venderia esses conselhos aqui, irmão. Porque eu vou te falar uma coisa. De tudo que eu já vi na minha vida, tudo que eu já experimentei, Charles, eu quero te contar que esses conselhos aqui são, assim, conselhos que eu julgo como mais caros, os caríssimos, para cuidar da nossa vida justamente na área financeira. Provérbios capítulo 20, versículo 18, diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. E vamos falar um negócio aqui, irmão, lidar com o dinheiro é uma guerra. É ou não é verdade? Porque parece que quando ele chega na nossa mão, a gente começa a entrar no campo de batalha e dizer, meu Deus, eu tenho que usar, eu tenho que gastar, né? Os olhos chegam, a boca chega a espumar, não é verdade, irmão? Não olha para a pessoa que fica agindo assim. Então, eu fui motivado a dar esse título aqui para essa mensagem por duas razões básicas. Primeira, é que nós estamos numa conferência de finanças, né? E falar de conselho que você vende é você ser empreendedor, ganhar dinheiro fazendo isso. Mas não é isso que acontece hoje em dia. As pessoas estão na internet dando curso, né? Arrasta para cima. Né? E a gente está vendo uma geração aí dos coaches, irmão, nada contra, escute bem, nada contra. Uma geração de coach que diz assim, é assim que você tem que fazer na sua empresa, é assim que você tem que fazer com seus funcionários, é assim que você tem que fazer. Irmão, pergunta qual é a empresa que ele dirige. Nenhuma. Ele não tem experiência nenhuma do que é realmente gerir funcionários dentro de uma empresa grande. Muito pastor coach que não pastoreia igreja local, então ele não sabe o que a gente passa dentro de uma igreja local. E aí quer dizer como a gente tem que fazer. Aí eu vejo gente que ouve esse tipo de conselho, paga por isso e fica frustrado porque o resultado é zero. Às vezes menos que zero. Então, esses conselhos aqui são conselhos que eu venderia. A primeira razão é que nós estamos tratando de finanças. E relações de compra e venda fazem parte da realidade das finanças. Segunda, é justamente aquele ditado, né? Tem a ver com aquele ditado. Se conselho fosse bom, as pessoas não davam, vendiam. Então, como os conselhos que eu vou te dar agora são muito bons, por isso que eu vou vender. Viu? Por isso que eu venderia. Por isso que eu venderia esses conselhos para você. Tá certo? Porque senão você pode pensar, porque isso é conselho que o pastor está dando, não é bom. Se não é bom, né? Se fosse bom e não dava, vendia. Por isso que eu estou falando para você que é conselho que eu venderia, irmão. Amém? Você está comigo? Né? Pensando exatamente nesse ditado e de forma alguma concordando com ele, quero que você saiba disso, eu resolvi dar um título com o propósito de realmente chamar a sua atenção. Então, conselhos que eu venderia. A instrução da palavra de Deus através do sábio Salomão, para aqueles que querem se tornar sábios, é: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Amém? Quero que você repita isso para a pessoa que está do seu lado. Diga para essa pessoa: ouça conselhos, aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Amém? Então veja que sabedoria também, isso aqui é muito importante para nós. Tem muita gente que acha assim, nossa, fulano é muito sábio. Acho que ele nasceu com isso. Gente, sabedoria também é algo processual. Você adquire sabedoria lendo livros, você adquire, por isso Salomão diz, com tudo que você tem, compra a sabedoria. Ou seja, é isso que me faz muitas vezes sair daqui e ir lá em outro lugar, em outro país, para ver o que Deus está fazendo naquelas igrejas, como que aqueles pastores estão lidando com aquilo, para aprender com eles, para adquirir a sabedoria de lá, para trazer para a gente, para que a gente viva também em boa esperança, amém? Porque se Deus faz lá, irmão, faz aqui. Nosso Deus não está retido num território, Ele é o Senhor de toda a terra, amém? Boa esperança pertence ao Senhor. Bom, dito isso, nós podemos então fazer a pergunta: que conselhos eu venderia para você, a fim de que você tivesse uma vida equilibrada, abençoada e livre de dores de cabeça na área das finanças? O pessoal que está conversando, parou, para não chamar os nomes. Que conselhos eu daria para você ter uma vida equilibrada, abençoada e livre de dores de cabeça na área das finanças? Por quê? Muitas vezes, por causa de não termos os conselhos certos, não recebemos os conselhos, a gente acaba vivendo uma vida desequilibrada, uma vida amaldiçoada e uma vida cheia de dores de cabeça na área das finanças. Então, quais seriam esses conselhos? Primeiro conselho que o Charles está ali implorando para eu dar esse conselho: fuja dos amigos e parentes poço sem fundo. Primeiro conselho, irmão. Isso aqui eu ganharia uma grana com isso. Porque deixa eu te contar uma coisa, irmão.
todo mundo tem um parente poço sem fundo. Todo mundo tem um amigo, ou às vezes até mais de um, poço sem fundo. É aquele que aparece na sua vida e diz assim, vamos lanchar. E você diz, vamos. Chegando lá, quem paga a conta é você. Ele nem esboça pegar a mão. Aí diz, rapaz, meu celular acabou a bateria. Rapaz, não sei onde está minha carteira. Né? Todo mundo tem um amigo, né? E às vezes até mais de um, que eu chamo de poço sem fundo. Bom, como é que a gente identifica então essas pessoas que são as pessoas poço sem fundo? Primeiro, em geral, são pessoas que estão sempre endividadas e sempre batendo a porta de alguém que está equilibrado financeiramente. Ele sabe quem está equilibrado financeiramente. E como ele está sempre endividado, ele sempre vai naquela pessoa. Olha que coisa interessante. Essa é a ação, você vai identificando isso. É gente que está sempre endividado e está sempre se aproveitando do equilíbrio do outro. Preste muita atenção. São pessoas que estão sempre cobiçando algo de alguém, não trabalham para ter, em geral são preguiçosas, e essas pessoas também estão pedindo algo para alguém, e às vezes elas pedem de forma emocional. Rapaz, eu queria tanto ter isso aí. Pai, meu sonho, sabia? Meu sonho é ter isso aí que você tem. Deixa eu ver o celular. Nossa. Quem me dera, hein? Em geral, essas pessoas são preguiçosas porque não querem se esforçar para conquistar. Elas querem se aproveitar do esforço de alguém. São pessoas que, em geral, tomam decisões precipitadas e depois pensam naquilo que elas precisam fazer. E agora? E agora? Já sei. Vou procurar meu amigo, meu parente, que sempre me ajuda. E essa pessoa, esse parente, esse amigo, pode ser você, irmão. O telefone vai tocar. Sabe quando você olha o WhatsApp e diz, não, fulano não, Deus me livre. Sabe quando fulano manda mensagem para você no WhatsApp? E você sabe o que ele quer. Aí você faz de conta que não viu a mensagem, que é outro pecado, né? Que você viu. Só para não responder e falando assim, Deus, dá livramento, Senhor. Manda alguém na minha frente, Senhor. Manda outro no meu lugar, Senhor. Às vezes você naquele momento quer ser o paralítico do tanque de Betesda. Deus, que desça outro antes de mim. Que ele ache outra pessoa para mexer as águas para ele. E aí ele acha outra pessoa para levá-lo até o tanque. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. A Bíblia diz assim, para aqueles que tomam decisões precipitadas, depois pensam no que vão fazer. A Bíblia diz que o caminho não é esse. Salomão diz em Provérbios 24, 27, termine primeiro o seu trabalho, a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Sabe aquela pessoa mal casou e ele fala, rapaz, foi bom te encontrar, irmão. Aí você diz, não sei se foi bom para mim não. Cara, eu casei, rapaz, estou com as dívidas aí do casamento, moço. Legal, ele fez uma festa para 400 pessoas. E agora ele quer que você o tire daquela situação. Porque ele sabe que você é uma pessoa organizada. E você sempre tem um dinheiro guardado para alguma emergência. E ele está doido para usar esse dinheiro. Escute uma coisa, meu irmão. Aprenda uma lição de uma vez por todas. Pessoas que têm a vida financeira enrolada possuem a capacidade de enrolar a vida dos outros. É um fato. Pessoas, sabe, que têm a vida financeira enrolada. É fato que eles possuem a capacidade de enrolar a vida financeira de alguém. Toca no teu vizinho e diga que não seja eu nem você a ser enrolado. Em nome de Jesus. Meu Deus. Irmãos, é fato que há problemas que não são nossos. E que, se nós não vigiarmos, eles acabam se tornando nossos problemas, porque a gente acaba se envolvendo neles. Escute o que eu vou te falar. A Bíblia diz assim em Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Vamos dizer juntos? Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Aí o sujeito vai lá, fecha um ponto para alugar e liga para você. Cara, você tem que me ajudar. Foi uma oportunidade, eu não podia perder. Já fechei o negócio, eu preciso do dinheiro para você me ajudar aí para pagar isso hoje. E se você se envolver emocionalmente e não examinar essa situação, peraí, deixa eu examinar essa questão aqui com cuidado. Amanhã eu converso com você sobre isso. Não, mas tem que ser hoje. É que nem aquela pessoa, irmão, a gente aqui na igreja passa por isso. Meia-noite a pessoa manda mensagem para nós. Meus filhos estão sem nada para comer.
eu preciso de uma cesta de alimento hoje. Ué, por que não pediu durante o dia, quando o sol estava quente? Meia-noite vai pedir uma cesta de alimento? Alguma coisa, né? Alguma coisa errada não está certa. Faz sentido? Amém? Então escute o que eu vou te falar, irmão. Não responda, palavra aqui do pastor, recebe aí. Não responda rápido ao pedido de ajuda financeira, de quem quer que seja. Eu já vi gente se ajoelhar na minha frente e dizer assim: pastor, eu preciso de R$20 para pagar a boca, porque vão me matar. Mentira, ele só queria R$20 para fumar mais uma. Ele já não estava devendo a boca coisa nenhuma. E aí a pessoa conta uma história triste, chora. Então, não responda rápido ao pedido de ajuda financeira. Dá um tempo, avalie melhor, chama a sua família, conversa com a sua esposa, com o seu marido, conversa com alguém. Às vezes alguém vai te dar um insight e fala assim: rapaz, fulano? Ih, rapaz, fulano veio aqui com a mesma história ontem. Um dia apareceu um sujeito aqui, que se disse missionário. E pela graça de Deus, irmão, eu sou muito ressabiado com muita coisa. Sabe? E esse sujeito que apareceu aqui dizendo que é missionário, um dia ele estava no carro comigo, com a minha esposa, a gente estava levando para um lugar, e ele falou assim, ali pediu: pastor, você pode passar no banco, preciso tirar um dinheiro. Eu falei: não, tranquilo. Aí passei, ele desceu do carro, foi lá no banco, voltou: pastor, deu um problema na minha conta, eu não consigo tirar o dinheiro. Pai, minha mulher acabou de me ligar, pai, você tem R$50 aí para pagar um gás para mim? Claro, o bom pastor, o homem amoroso, saquei 50 da carteira da minha esposa, dei para o cidadão. 50. E tá, eu estou esperando, irmão. Vai me pagar, em algum momento vai me pagar. E não só isso, ele foi aprontando algumas. Foi na loja de um irmão, comprou um sapato e até hoje não pagou. Aí ele foi aprontando. E quando eu liguei para um pastor amigo, que tinha me indicado o cidadão, eu falei: rapaz, você me indicou um sujeito aqui, rapaz. E esse sujeito está aprontando aqui, rapaz. Me fala desse camarada. Pastor, me perdoa. Esse camarada fez isso aqui. Aí começou a contar as histórias. Aí no meio da história ele falou assim: inclusive, rapaz, ele dentro do carro aqui, falou que a esposa dele tinha acabado de ligar. Eu falei: não termina não. E falou que o gás acabou e precisava de R$50 para pagar o gás. Você deu. Isso mesmo, pastor, ele fez isso com você? Fez. Aí ele riu do outro lado. Eu falei: rapaz, tu está rindo de mim. Porque rir da desgraça dos outros é um negócio engraçado, né? Você está entendendo, irmão? Se eu tivesse procurado conselho, se eu tivesse ouvido melhor, se alguém tivesse analisado, você vai ver que muitas vezes a história é a mesma. Tem gente, irmão, que não tem criatividade para arrancar dinheiro de ninguém. Ele sempre conta uma história triste. E eu já aprendi na vida que todo mundo que quer justificar um erro, um pecado ou uma preguiça, conta uma história triste. Então, toma muito cuidado, porque às vezes você vai avaliar sobre como você vai doar. Primeira pergunta: você está sendo vítima daqueles apelos persuasivos, com relatos emocionais, sabe, que fazem chorar? Isso é feito apenas para conseguir o quê? O seu dinheiro. Ou de fato aquela pessoa que procurou um financiamento com você tem um projeto, tem um plano. Segunda coisa: a pessoa que está buscando recurso financeiro com você, ela está servindo aos interesses do reino de Deus? Ou ela tem algum projeto que aponta para Deus, ou é só interesse particular? Outra coisa importante: você conhece realmente a integridade da pessoa que está batendo na sua porta? Porque às vezes ele é o poço sem fundo, irmão. Outra coisa: é alguém confiável que vai aplicar bem esses recursos financeiros? Qual o seu conhecimento do caráter dessa pessoa? Não, ele é amigo de fulano. Irmão, deixa eu falar uma coisa: amigo de fulano é amigo de fulano. Para ser meu amigo tem que passar pelos meus critérios. Não é porque amigo de fulano vai ser meu amigo. Foi a última vez que eu errei desse jeito. Era amigo de um pastor. Hoje não funciona mais. Pastor, tem um amigo, legal, Deus abençoe o seu amigo. Mas para mim tem que passar pelos meus critérios. Aí eu nem te contei como é que terminou a história, né? Ele me ligou: pastor, e aí, pastorzão? Aí começou: pastorzão, e aí, querendo ver para ir na tua igreja de novo? Falei: rapaz, aqui você não bota os pés nem pintar de ouro. Como é que é, pastor? E naquela época, irmão, pensa no homem que não gosta de injustiça. Mas o que aconteceu, pastor? Falei: rapaz, você agiu com um verdadeiro pilantra. E aqui você não põe os pés de jeito nenhum, você não ouse vir mais aqui.
Que é isso, pastor? Você está dizendo que eu não sou missionário? Eu falei, missionário, irmão? Tu é um mercenário. Mal você é um cantor. Ih, quase que eu entrego o cara. Eu falei, não volta mais aqui não. Graças a Deus, nunca mais voltou. Foi a primeira e a última vez. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando esse poço sem fundo bate na sua porta, avalie. Ele realmente tem como provar aquilo que ele está dizendo que está acontecendo? Porque tem gente que conta uma história triste e não prova. Outro dia eu estava com a minha esposa, a gente estava ali em Natal, Rio Grande do Norte, e estávamos com o pastor Wagner e a pastora Sônia. Estávamos nós 4 lá. Fomos para a farmácia, precisava comprar alguma coisa para levar para o hotel que a gente estava. Chegando lá, tinha uma senhora com uma criança na porta da farmácia. Já estou acostumado com esse negócio. Passei, né? Ela não falou comigo direto, porque foi a pastora Mara e a pastora Sônia estavam passando. A pastora Sônia passou, e aí a pastora Sônia contando para nós, pegou a bolsa e falou assim, eu vou dar a bolsa para ela, tadinha, porque eu não estou com dinheiro aqui. Aí a mulher falou assim, ela falou assim, ô moço, eu não tenho dinheiro aqui, mas... Ela falou, não tem problema, não, pode ser no Pix. Esmola no Pix? Rapaz, o mundo está muito moderno, eu não estou acompanhando essa modernidade. Ora, se a mulher tem Pix, significa que ela tem um bom celular para fazer as transferências. Ora, se ela tem um bom celular, por que ela está pedindo esmola? Hello? Olha o poço sem fundo. Você está aqui, amém ou amém? Amém? Essas pessoas realmente são dignas da sua confiança? Avalie. E depois que você avaliar, reavalie. Então, o primeiro conselho que eu venderia para você é, fuja dos amigos e dos parentes poço sem fundo. Todo mundo tem um parente poço sem fundo, né? Vigia. Segundo conselho que eu venderia para você, esse aqui, irmão, eu vou ganhar uma grana com isso. Não seja avalista de um valor que você não possui ou não quer perder. Eu preciso te ajudar isso aqui, irmão. Não seja avalista de um valor que você não possui ou que você não quer perder. Essa palavra fiador, é interessante isso, fala de alguém que oferece um penhor. Essa palavra aqui que Salomão vai dizer, Provérbios 11:15. Pode colocar aí Provérbios 11:15 rapidinho, depois a gente volta naquele outro. Vamos lá juntos? Quem serve de fiador, vamos ler juntos? Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Essa palavra fiador, pode manter o versículo, que Salomão está usando aqui, ele está dizendo que é alguém que vai oferecer um penhor, em troca de ser fiador. Ele vai comprometer algo dele. Esse aqui é o mesmo princípio de ser um avalista nos dias de hoje. Ou seja, eu quero te ajudar com isso, irmão. Quando você se torna um avalista, você na verdade está penhorando um bem seu. E eu vou te contar por quê. Isso aqui é tão forte, que em alguns casos de avalistas nos bancos, ele recebe um título, devedor solidário. O que quer dizer devedor solidário? O devedor solidário é que é aquele que está assumindo a dívida mesmo. Ele está dizendo, eu sou responsável por essa dívida. Isso está lá no contrato, como devedor solidário. E quem não entra no nível do devedor solidário, ou fica só no nível do fiador, é aquele indivíduo que está assumindo a responsabilidade de que quando o devedor real falhar, ele vai ter que arcar com o prejuízo. Escuta o que eu vou te falar. Ou seja, o real devedor está impossibilitado de pagar, então ele vai pagar com os bens que ele tem. Teoricamente, eu quero te ajudar com isso. Teoricamente, quando você se torna avalista, você acha que você está sendo avalista de alguém. E isso é um convite emocional. Meu irmão, né? Eu quase ia falar o nome de um conhecido. Meu irmão Joseph, acho que não tem ninguém nessa igreja com esse nome, né? Meu irmão Joseph, olha, eu amo tanto meu irmão Joseph. Ele é meu irmão, como é que eu não vou ser avalista para ele? Ô, Chuchu, olha aqui para mim. Teoricamente, você está sendo avalista de uma pessoa, teoricamente. Mas realmente, na prática, você está sendo avalista de um valor. É totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na teoria, pode colocar para mim, por favor, está aí na tela? Isso, coloca lá aquela parte. Na prática mesmo, você está avalizando um valor, porque não é uma pessoa. Na teoria, eu estou avalizando para uma pessoa, mas na prática, é o valor que você está avalizando. 200 mil, 300 mil, é aquele valor, você tem que olhar aquele valor, e aquele valor você tem que chegar à seguinte conclusão quando você for avalista. Estou dizendo para você não ser, tá? Mas se você resolve ser, indo no caminho da desobediência,
que vai acontecer? Vê se você tem aquele valor ali, porque você vai ter que pagar. De um jeito ou de outro vai ter que pagar. Mas em geral, quem é avalista, geralmente é gente séria. Quem é avalista, geralmente é gente honesta. Quem é avalista, geralmente é gente que tem o nome limpo. E sabe o que acontece quando alguém tem essas características que eu acabei de dizer? Quando ele descobre que o real devedor não pagou, o banco começa a cobrá-lo, ele fica sem dormir. Ele fica em pânico. Ele entra em desespero. Isso afeta o casamento, afeta a história dessa pessoa. Quantos estão me entendendo? Mais uma vez, o sábio Salomão está nos instruindo acerca desse assunto. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna um fiador do seu próximo. Porque naquela época a negociação era com aperto de mão, não era com uma assinatura. Então Salomão está dizendo, essa pessoa com aperto de mão se comprometeu e se tornou o fiador do seu próximo. Mas calma um bocadinho, olha aqui para mim. Como é que Salomão chamou esse indivíduo? Homem sem juízo. Não tem juízo. Agora, por que Salomão chamou esse indivíduo de homem sem juízo? Vamos ver o que ele diz em Provérbios 22, versículos 26 e 27. Ele diz assim, não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas, não é de pessoas, de dívidas. Olha só o que Salomão vai dizer. Se você que se tornou fiador não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? Irmão, eu conheço gente que vendeu o carro para pagar a dívida que não era dele, porque ele foi fiador, foi avalista. Pastor, mas é meu parente. Não é o poço sem fundo, não? Pastor, mas a pessoa precisa, a primeira vez, que alguém assine. Que tal você fazer a oração do paralítico de Betesda? Ó Deus, que desça outro antes de mim, que não seja eu. Passa de mim esse cálice, Senhor. Que alguém beba isso aí, menos eu. Irmão, olha aqui para mim. Você sabe quantas ligações eu já recebi em 16 anos aqui para ser avalista de alguém? Você tem ideia? Você sabe quantas ligações eu já recebi de gente me pedindo para emprestar dinheiro nesses 16 anos que eu estou aqui? Você tem ideia? Você está entendendo, irmão? Toca no teu vizinho e diga, você consegue dizer não também. Você consegue dizer não, irmão? Você está entendendo isso? Salomão está dizendo que alguém que se torna fiador, ele precisa avaliar, você tem com que pagar aquela dívida? Porque se você não tem, você está correndo o risco de perder até a cama em que você dorme. Se eu soubesse. E o pior é que isso gera mal-estar nos relacionamentos. A pessoa que deve muitas vezes não procura dar satisfação, não se empenha em pagar a dívida. E eu já vi casos do fiador, do avalista, estar mais preocupado do que o real devedor. Tem cabimento um trem desse? O cara que deve mesmo está nem aí, e o avalista está desesperado. Aí não pode realizar o sonho da família, queria comprar um carro, mas não posso. Por quê? Porque o meu nome está sujo. Não posso entrar em prestação, não posso comprar nada a prazo. Olha para o teu vizinho e diga para ele, Deus não quer isso. Isso não é projeto de Deus. Irmão, se você ficar chateado com o que eu estou falando, briga com Deus, briga com Salomão, briga com a Bíblia, porque é a Bíblia que tem, e aqui eu só citei 4 versículos, eu poderia puxar aqui mais de 8 versículos, onde Salomão fala sobre não ser fiador. Não ser fiador. Foi com ele que eu aprendi a não ser. Nunca fui avalista de ninguém, e nunca serei. Entendeu? Se você pensou em ligar para mim, perdeu. Que pena, que dó. Amém? Você compraria esse conselho, irmão? Pagaria por ele? Pagaria pelo primeiro conselho também, Poço Sem Fundo? Vou te vender o último agora. O último conselho que eu venderia para você é: esteja atento quanto à reserva. Irmão, deixa eu te ajudar a pensar sobre isso aqui. Irmão, pessoas que possuem crenças erradas quanto ao dinheiro, geralmente não fazem reserva. Não, futuro a Deus pertence. Deus proverá. Meu Deus é fiel. Vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo. Não, Deus vai na frente abrindo o caminho, né? É pela fé, é pela fé. Nada vai dar, nada, não. Geralmente pessoas que têm crença errada sobre o dinheiro não fazem reservas, elas vivem a semelhança daquela canção. É preciso gastar meu dinheiro com tudo, como se não houvesse amanhã. Vamos gastar amanhã a gente morre, não está nem aí, né? É, irmão, só que amanhã chega rápido, irmão. Você está entendendo, irmão? É um pessoal que dá até cheque Jesus, né? O pessoal não está usando muito cheque hoje, mas tem gente que passa o cheque Jesus. Em breve voltará. Então, quando se trata de reserva, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas sobre reserva. A primeira delas é: tenha uma reserva. Fale para alguém do seu lado: eu preciso ter uma reserva. Talvez você seja daqueles que diz assim: não sobra, como que eu vou ter reserva? Você conhece alguém assim? Não olha para essa pessoa. Não sobra, como que eu vou ter reserva? Olha aqui para mim: ninguém pode gastar mais do que recebe. Essa aqui é a máxima das finanças. Guarde isso no seu coração: prosperidade nem sempre tem a ver com ganhar mais, mas sempre terá a ver com gastar menos. Amém? Prosperidade nem sempre tem a ver com você ganhar mais. Aí eu não sou próspero porque eu ganho pouco. Muitas vezes você não é próspero, você gasta muito. Então, ter uma reserva é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Anote isso: eu preciso ter uma reserva. Tem que ter, irmão. Tem que ter. Fala para o teu vizinho com amor e carinho. Fala assim: meu irmão, minha irmã, o carro tem reserva. Como é que você não tem? Até o carro tem reserva, irmão. Como é que você não tem? Até o futebol tem reserva. Como é que você não tem? Não faz sentido. Segunda coisa que eu quero falar com você no que diz respeito à reserva. Essa aqui é boa, irmão. Isso aqui eu ganhei uma grana com isso aqui. Jamais empreste a reserva. Tem gente me olhando: eu me lasquei. Nessa aí eu me lasquei. E quando a pessoa empresta, olha como é que o desesperado empresta a reserva. Eu estou te emprestando, mas cara, eu preciso desse dinheiro dia 10, que é para pagar um boleto. E o cara diz: tamo junto? Tranquilo? Tá dominado? Certinho. Dia 10 nem ele atende seu telefone, irmão. Ele está em outro planeta. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olha aqui para mim. Imagina a seguinte situação: seu carro sinaliza que está na reserva. Lembra? Acende a luzinha laranja. Está na reserva. E você está a 40 quilômetros do posto mais próximo. Você passa um amigo seu e diz: cara, me empresta um pouco do seu combustível. Pergunta que vale milhões. Tu emprestaria? É meu amigo, pastor, meu chegado, ó. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não empresta a sua reserva do tanque do seu carro? Porque toda reserva tem propósito. A reserva de combustível do tanque de combustível de um carro tem um propósito: permitir que você chegue ao posto mais próximo. Amém? O propósito da reserva em um carro é te dar a oportunidade de chegar ao posto mais próximo. Guarde uma coisa no seu coração e na sua mente: reserva não é dinheiro parado. Reserva é dinheiro com propósito. Estou fazendo uma reserva para as minhas férias. Tu vai emprestar a reserva? Vai ficar sem férias. Entendeu? E com raiva. Aí tem daqueles que falam assim: eu estou magoado com a igreja. Ué, o que a igreja te fez? Não, porque um irmão me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei, não me pagou, eu estou magoado com a igreja. Magoado com a igreja? A igreja te fez nada não, Juju. Tu emprestou a reserva. Não é isso que você aprende aqui. Sabe?
Mas pastor, é aquele irmão lá daquela música lá, daquele pastor Roberto. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Foi nessa, deu ruim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, reserva não é dinheiro parado, reserva é dinheiro com propósito. Eu quero terminar essa última palavra com Mateus capítulo 25. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em segundo livro dos Reis, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar das 10 virgens. Vamos lá? Vamos ler Mateus 25, de 1 a 13. Vamos lá? 1, 2, 3 e juntos, vamos juntos? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que... Pessoal do louvor, segura um pouquinho, não precisa correr não, tá? Vamos de novo? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Registrou? Amém? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Registre isso aí. Diga, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 tolas, 5 inteligentes, 5 tolas, 5 sábias. Continua comigo. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Ok? Registrou? Versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. Registra essa informação. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À noite, ou à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Amém até aqui? Continuando. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, as prudentes: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Sabe aquela situação, irmão, sempre acontece na hora? As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. De quem são essas palavras? Chuta que cola, vai. De quem são? Jesus, irmão. Sempre dá certo, né, irmão? Quase sempre. Bom, eu quero falar de 13 lições para você sobre a palavra das 10 virgens. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que as 10 virgens eram mulheres, obviamente moças, virgens que iam no cortejo nupcial para celebrar o casamento do noivo. Esse era o trabalho delas. E aqui a gente aprende algumas lições. No versículo 1 diz que tinham 10 virgens que pegaram as candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então eu quero que você entenda o seguinte, sobre reserva. Tudo começa com um capital inicial. Para você fazer uma reserva, você tem que ter um capital inicial. Começa ali, isso aqui é o valor que eu recebo. Ok, desse valor, quanto será destinado à reserva? É a primeira pergunta que a gente vai fazer. Tem que ser um valor destinado à reserva. Alguém disse certa vez, doe 10%, poupe 10%, ou guarde 10%. Seria o valor da reserva, 10% que você recebe. Vamos lá, vamos continuar aqui com o raciocínio. Agora, olha para o versículo 2 e 3 e 4. Pode colocar, por favor? Vamos lá? 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Vamos ver o que acontece. As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo consigo. O que significa que elas não tinham reserva. O verso 4 diz, as prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas juntamente com suas candeias. Qual é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto? Diga comigo, quem é sábio, faz reserva. Porque o texto está dizendo, prudente no sentido de sábia. Elas tinham reserva. Elas fizeram reserva. As imprudentes, as insensatas, não fizeram reserva. Então diga comigo, quem é sábio, faz reserva. Se você é sábio, se você é sábia, sem dúvida você está fazendo uma reserva. Porque se você não é, você não está fazendo. E não vem com a história, não sobra. Deixa eu te falar uma outra. Versículo 5, vamos ver. O noivo demorou a chegar. Diga, o noivo demorou a chegar. Deixa eu te falar uma coisa, nós não sabemos sobre prazos. Nós não sabemos como que as coisas vão se dar na nossa vida. Nós não sabemos sobre qual vai ser a época da nossa história que a gente vai ficar dependente do INSS, por exemplo. Quer ver uma história? Tem gente que só recolhe em cima de um salário do INSS, mas ganha 5, ganha 6.
Você já parou para pensar que quando a torneira fechar e você depender só do INSS, você vai ter que viver com um salário mínimo? Tu já fez essa conta? E duas classes aqui, com muito respeito, tá, Edivan? Mas duas classes aqui, pastor e pedreiro. Eles vão receber no tempo o integral, mas não recolhem em cima do real. Sabe o que acontece? Ah, não, vou depois um salário. Eles, lá no final da vida, com dores nas costas, coluna doendo, como é que vive com salário mínimo? Nesse país. Você está entendendo, irmão? Escuta o que eu estou te falando, nós não sabemos prazos. A gente acha que o negócio vai acontecer quando a gente tiver 65 anos. E se acontece com 50? Por isso que quem é sábio tem reserva. Outra lição importante, a quarta lição. Vamos lá. Versículo... antes um pouquinho. Isso, o noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Quero te contar uma coisa aqui muito bacana. Quem tem reserva pode dar-se a certos luxos. Entendeu? Quem tem reserva, poxa, como eu tenho uma reserva, eu posso comprar um picolé mega, que está quase 20 conto hoje. Tranquilo, eu tenho uma reserva, não tem problema. Eu tenho uma reserva, posso fazer uma viagem melhor com a minha família. Eu tenho uma reserva, posso botar uma roda de repente diferente no meu carro. Olha só, quem tem reserva pode dar-se a certos luxos. O que aconteceu com as 5 irmãs lá que tinham reserva, as 5 virgens? Elas foram dormir, está tranquilo, a gente tem reserva. Só que as loucas, irmão, as loucas varridas, foram dormir para quê se elas não tinham reserva? E aí vem a outra lição para nós. Quem não tem reservas não pode se dar certos luxos. Se você não tem reserva, como é que tu vai entrar? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes acontece no nosso círculo de amizade. Tem gente que só vai para restaurante caro. Irmão, se não cabe para você no orçamento, diz, muito obrigado pelo convite, mas eu não vou participar disso. Eu me lembro de uma vez, eu fui convidado para pregar no lugar, preguei, no final saímos para comer. Legal, até aí tudo bem. Estamos lá comendo. E está eu e minha esposa, né? Nós não tínhamos filhos na época. E um casal que estava lá junto da gente, e mais outro casal de pastores, um outro casal de pastor também não tinha filhos. E esse outro casal tinha uns 3 filhos e levou mais o agregado ainda, né? O namorado de uma das filhas. E a gente está só de olho. Bom, comemos jantar comedido, bem limitado, terminamos de jantar, até aí está tudo bem. Eu estou olhando minhas finanças, que eu sabia que ia rachar para todo mundo. Esse negócio não vai dar muito certo, não. Mas tu estava também, pastor Rogério, tu vai lembrar desse episódio. Você estava comigo, irmão. Isso, lá mesmo, te fala baixo, senão você entrega o endereço. Pastor Rogério e pastor Aline estavam comigo, então ele vai atestar isso aí mais ainda. E tá ok, até ali tá ok. Vamos dividir a janta, já fiz uns cálculos, cabe no meu orçamento. Irmãos, estou vendo as crianças saindo e pegando picolé. Cada um pegando mega. Só mega. Mega, eu falei, rapaz, mega é caro, viu? Só pelo nome você já vê que troço é caro. O negócio é caro. E não bastasse, foram 2 rodadas de picolé. Eu só vou resumir a história para você, para não delongar muito seu tempo, que eu preciso orar também com você. Resultado, irmão, a conta do picolé foi mais cara que a conta da janta. E eu não chupei um picolé para gastar aquele dinheiro todo. Você está entendendo, irmão? Sai fora, irmão. Sai fora desse negócio. Outra coisa importante, diz a Bíblia que quando o noivo, pode voltar no versículo 5, por favor? O noivo demorou a chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de finanças, surpresas sempre acontecem. Tu vai mexer na casa, tu planejou gastar 10 mil. Tinha uma coluna para quebrar, a coluna mexeu com a viga, que mexeu com não sei o quê, que tem um vazamento não sei aonde. 10 virou 30, irmão. Você está entendendo? Surpresa sempre acontece. Tu vai no médico achando que o menino está gripado, daqui a pouco tem um conjunto de remédio lá, não sei o quê, tem que comprar não sei o quê. Outra lição que eu aprendo, versículo 7. Vamos lá. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Opa, necessidades, irmãos, batem a porta de todos. Tá? Lembra da tempestade? Foi no rico, foi no prudente, foi no insensato. Necessidade sempre vai bater na porta de todo mundo. Eu e você sempre vão ter alguma necessidade para resolver. Outra lição que eu aprendo, essa aqui é boa, versículo 8. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Está vendo? Gente enrolada sempre dá um jeito de enrolar a vida dos outros, né? Olha só, sabe o que significa isso aí? Gente que não faz reserva sempre quer usar a reserva do outro.
Gente que não faz a reserva sempre quer usar a reserva do outro. Você está entendendo? Eu vou te falar um episódio aqui da minha infância. Eu sempre ganhei a mesma coisa que o meu irmão. Havia uma disputa ali, então a gente ganhava a mesma quantidade de doce, a mesma quantidade de café, tudo era igual. Só que eu chapava as balas para dentro de uma vez só, irmão. Comia tudo de uma vez só. Meu irmão não, ele lambia a bala e guardava outras balas. E sabe, depois de um tempo eu estava com vontade de chupar a bala de novo, olhar para o meu irmão e falei assim, dá uma bala da sua aí. Ele disse, eu não, eu guardei, você comeu tudo de uma vez só. Gente que não faz a reserva sempre quer usar a reserva do outro. Você está aqui comigo, amém? Vamos mais uma lição? Vamos lá? Olha lá, versículo 9. Olha o que as prudentes responderam. Elas responderam, não vamos emprestar, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. O que aquelas prudentes pensaram? Eu dou o nosso óleo para vocês, coloca, nem vocês, nem nós, fica todo mundo no escuro e a gente vai poder, não vai achar o caminho, não vai conseguir entrar. Então nós não vamos dar para que, por quê? Porque pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Ou seja, vão comprar óleo vocês. O que as prudentes estão falando? Elas estão dizendo o seguinte, gente que faz reserva, gente que é inteligente, gente que é sábia, trabalha sempre à luz do pior cenário. Sempre à luz do pior cenário. Não, se isso aqui acontecer, o pior pode acontecer. Ele sempre pensa assim, não, eu vou botar a expectativa no nível cá de cima de ruim, por quê? Porque se der menos, eu consigo. Não, na pior das hipóteses, esse serviço aqui no carro vai custar tanto, então eu vou deixar esse tanto aqui guardado. Não, mês que vem eu preciso trabalhar isso aqui, então já vou deixar isso aqui guardado. Está entendendo? Gente sábia trabalha à luz do pior cenário. As prudentes falaram assim, não, vamos lá, na pior das hipóteses, não vai ter nem nós nem vocês. Então já que não vai ter nem nós nem vocês, que fiquem vocês que não fizeram a reserva. E elas ainda deram uma dica, vão comprar óleo, olha aqui para mim. E aí tem um outro segredo para nós. As nécias tinham dinheiro, o que significa bens, só que elas não tinham reserva. Sabe o que significa isso? Tem gente que acumulou bens. Não, eu comprei um terreno, um lote, porque me pareceu oportunidade, comprei isso, comprei aquilo, mas não tem o dinheiro como reserva. E aí? Você acha que vai vender rápido um patrimônio? Porque se você quer vender rápido um patrimônio, tem um único segredo, tu tem que vender abaixo do preço. É a única forma. Por isso tem gente que vai vendo, vai comprando, vai vendo, vai comprando. E depois, não, depois eu vejo o que eu faço. Aí não tem recurso. Elas tinham dinheiro, que significa bens naquela ocasião, mas elas não tinham a reserva, que é o óleo. Você está entendendo isso? Amém ou amém? Agora olha o versículo 10. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Irmão, só dá errado, né? Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem tem reserva, aproveita as oportunidades. Tem gente que fala assim, pastor, oportunidade é para todo mundo. Olha aqui para mim, não é não. Quer que eu te prove que a oportunidade não é para todo mundo? Está aparecendo um terreno aqui agora, para você, com um lote, para você comprar. O lote vale 200 mil e ele está sendo oferecido por 70 mil. Todos vocês conseguiriam comprar? Então como é que a oportunidade é para todo mundo? Oportunidade é para quem se prepara para ela. Oportunidade é para quem se prepara para ela. O que o texto está dizendo é que as prudentes, quando o noivo chegou, estavam prontas. Elas aproveitaram a oportunidade. Amém? Versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Sabe o que eu aprendo? Quem não tem reserva, acaba lamentando. Quem não tem reserva, acaba chorando. Quem não tem reserva, acaba, sabe, num estado muito ruim de lamento. E no final, versículo 11 ainda, ou é o versículo 11? Não, 12 e 13, vamos lá, 12 e 13. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Aí Jesus diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vou te dar um último conselho que eu aprendo nessa parábola. Fique alerta, você nunca sabe o quanto custa ficar sem reserva. Amém? Você está comigo? Quero concluir então. Conselhos que eu venderia. Quais desses conselhos você compraria com mais urgência? Fique de pé, por favor. Quais desses conselhos você compraria com mais urgência? Primeiro, o conselho, fuja dos amigos e parentes, poço sem fundo. Segundo, esteja atento quanto à reserva. Terceiro, não seja avalista de um valor que você não possui e não quer perder. Qual desses três? Vou repetir. Desses três conselhos, qual você compraria com mais urgência? Eu preciso aprender mais isso aqui.
Isso aqui é uma coisa que eu tenho que tomar vergonha e resolver. Vamos lá. Primeiro, fugir dos amigos e parentes postos sem fundo. Seria esse conselho que você compraria com mais urgência? O que mais você precisa hoje? Segundo, estar atento quanto à reserva. Terceiro, não ser avalista de um valor que você não possui ou não quer perder. Vamos lá? Quero te dar 2 minutinhos para você debater aí com seu irmão, compartilhar com ele, com ela. Fala com essa pessoa aí. Qual desses 3 conselhos é mais urgente na sua vida? Ó, na minha vida eu tenho que parar desse negócio de ser avalista. Ah, não, eu tenho que ter reserva. Ah, não, na minha vida eu tenho que fugir desses amigos, parentes, poço sem fundo que aparecem na minha vida. Sempre tem um poço sem fundo. Você é demais. Você tem reserva, que eu sei. E por que eu sei que você tem reserva? Porque gente sábia tem reserva. Amém. Você está entendendo isso, irmão? Quais desses 3 conselhos aqui é o mais urgente para você? Eu preciso fugir do poço sem fundo, viu? De vez em quando me meto umas furadas. Só porque eu tenho carro, os parentes me ligam. Ei, presta seu carro. Me leva ali. Qual desses 3 conselhos? Quais? Ser avalista de um valor que você não tem ou que você não quer perder. Terceiro, estar atento às reservas. Conta para mim, irmão. Esses são conselhos que eu venderia, com certeza. Já compartilhou? Como é que está aí? Amém? Eu quero orar com você, nós vamos terminar adorando. Continue compartilhando mais um pouco, mais um minutinho. Você recebe essa palavra? Como é que foram essas 2 palavras para o seu coração? Amém?